Eu estou acostumado a pregar à noite, tá? Então, se eu falar à noite, vocês digam amém. Dificilmente eu vou falar nesse dia, nesse momento, mas se eu falar à noite, vocês falam amém, tá bom? Só para eu lembrar que ainda é dia, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 15: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecimento, Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e você diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Creio que cada um de vocês que aqui está já ouviu a voz de Deus, mas o nosso Deus, irmãos, ele fala pela manhã, fala pela tarde, fala à noite. Nosso Deus, ele não cansa. O homem cansa, o homem se fadiga, mas o nosso Deus não. Ele não cansa, porque ele é Deus e ele é eterno. Estava lendo o texto e os versículos que vocês escolheram para o dia de hoje, e orando a Deus, meditando na palavra, eu achei por bem fazer aqui uma rápida retrospectiva da nossa vida espiritual, desde o início até o dia de hoje, quando nós éramos do mundo, quando você ainda era do mundo, não conhecia Jesus Cristo, você era uma velha criatura. Mas depois que você ouviu a voz de Jesus Cristo, você se tornou uma nova criatura. Lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28, você ouviu a voz de Jesus Cristo, bradando e dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao ouvir essa voz, você se entregou. Ao ouvir essa voz, você abriu seu coração, e dali em diante você se tornou uma nova criatura. Dali para frente, você mudou seu pensamento, mudou seu hábito e mudou totalmente a sua vida. Foi fácil? Não. Mas cada dia o Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, ela foi te ajudando, foi te fortalecendo, foi segurando em tuas mãos, e hoje você está transformado. Ou melhor dizendo, a caminho de uma nova transformação. Aí você viu também as palavras de Jesus Cristo dizendo que aquele que for batizado será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você ouviu vozes dizendo: não se batiza. Você ouviu vozes dizendo: olha, se você se batizar, você não vai poder fazer algumas coisas. Era o adversário dizendo: olha, não entra nessa vida. Era a carne lutando contra o espírito lutando contra a carne, para você não se entregar de corpo, alma e espírito para Deus. Foi fácil? Não. Mas aí você ouviu a voz de Deus e você se batizou nas águas, simbolizando que você morreu para o mundo e agora viveu para Cristo. É igual o casamento: você namora, você conhece a pessoa e agora você tem uma certeza: com essa pessoa eu vou me casar até que a morte nos
Você pare. Você teve essa certeza. Só que com Cristo é melhor ainda, porque nem a morte, nem o porvir irá te separar desse Jesus Cristo. Você pode até morrer, mas quando você ressuscitar, você vai estar ao lado dele, transformado em um novo corpo, em uma nova vida. E a Bíblia diz que ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Porque o crente, ele não morre, ele descansa. Ele descansa e ele parte para a eternidade, para viver eternamente com Deus. Pastor, qual é a certeza? Se eu morrer, eu vou acordar e estar ao lado dele. Isaías, certa feita, ele disse, lá em Isaías capítulo 6, versículo 1, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os anjos ao redor dele diziam: Santo, Santo, Santo. Isaías estava tendo uma visão futura, dizendo: olha, ele existe e ele está sentado à destra de Deus. O primeiro mártir, chamado Estevão, também está sendo apedrejado por causa desse evangelho, porque ele entregou corpo, alma e espírito, e ele está pregando o evangelho com eloquência, com poder, com todo conhecimento, e ele é apedrejado. Mas na hora que ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que os olhos dele é abertos, e ele diz: eis que eu vejo o céu aberto, glória, e o Senhor assentado à destra de Deus. Ou seja, ele tem a mesma visão que o profeta Isaías, dizendo: olha, ele está sentado à destra de Deus. E ele sendo apedrejado, ele não está preocupado com as pedras que estão lhe atingindo, mas ele está com o coração cheio de alegria. Tanto é que ele aumenta o tom da sua voz, sendo apedrejado. Ele diz: eu estou vendo o céu aberto, eu não estou vendo sangue descendo, eu não estou vendo vocês me apedrejando, não, eu estou vendo Jesus assentado em um alto e sublime trono. Vale a pena você entregar corpo, alma e espírito na mão de Deus. Eu lembro da minha irmã Lindalva, o médico nos chamou e disse: olha, essa semana ela não passa, essa semana é a última semana dela, convida os parentes para vir. E eu, tanto preocupado, pensei: eu vou lá, eu vou ver ela triste, vou ver ela cabisbaixa, vou ver ela angustiada, vou ver ela triste, porque uma notícia dessa é forte, é pesada. E quando eu cheguei lá, ela estava calma, ela estava crendo que em breve ela iria encontrar com o noivo. Ela estava atenta, porque em breve ela iria abraçar o noivo. E aquela angústia, aquela preocupação que havia em meu coração saiu, desapareceu. Eu também comecei a sentir como é bom estarmos ao lado do Mestre, como é bom abraçarmos o Mestre. E é para isso que nós estamos aqui nesta manhã. Aí fomos batizados nas águas, e agora temos mais um passo. E o passo, o terceiro passo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando inicia a narrativa bíblica dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam na casa foram revestidos de poder. E a Bíblia diz que nós tivemos essa caminhada cristã. Não sei qual passo você está, mas permaneça firme. Pastor, eu estou no primeiro ainda, estou gateando, ainda estou conhecendo Jesus. Continua firme, porque você não vai só conhecer de palavras, mas você vai
conhecê-lo pessoalmente. E você vai ser também uma nova testemunha. Pastor, eu já passei pelo primeiro passo, agora estou me lutando aqui para ver se eu realmente vou me batizar pelas águas. Você precisa se decidir. Não adianta você ficar em cima do muro, eu mergulho, não, você tem que mergulhar. É igual Ezequiel, a Bíblia diz que Ezequiel estava em uma dúvida, mas o Senhor o pegou e disse: Ezequiel, vai diante dessas águas. E ele dava um passo e era águas que dava no seu tornozelo. Ele dava mais um passo e era águas que dava no joelho. E ele, temendo, deu mais um passo e a Bíblia diz que era águas que dava nos seus lombos. E quando ele foi mais um pouquinho, ele não conseguiu mais controlar o seu corpo, porque ele já estava submerso, já estava na água. Assim também é a nossa vida. Às vezes nós não queremos, ficamos ali pensando, mas de repente nós estamos mergulhando. De repente, você que não queria, já está em Atos dos Apóstolos capítulo 2, sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, ele não precisava cumprir essa caminhada cristã, porque ele foi encarnado, ele era o próprio Deus, ele não precisava, mas para cumprir a justiça, ele seguiu passo a passo. Aos 12 anos ele está em um tabernáculo pregando a palavra e ensinando, e alguém diz: quem é esse? Quem dá sabedoria é desse garoto? O pai dele não é o José, a mãe dele não é a Maria. Como que ele fala tal palavra com tanto poder? Ele não precisava, porque ele era o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi cumprindo os passos. Primeiro veio João Batista falando dele, dizendo: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vai vir um após mim, e esse é mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista pregava a palavra com eloquência, ele pregava a palavra com autoridade, e ele ia de encontro aos pecados das nações, e aos pecados daquele povo, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem deu o direito de vocês não aceitarem esse evangelho? Quem mostrou para vocês que esse evangelho não é verdadeiro? Vocês são raça de víbora. A Bíblia diz que o rei ouviu essas palavras e ele foi ver. Quando o rei aparece, João não amolece e prega a palavra viva, poderosa, palavra de mudança, palavra de confronto. E João disse: olha, não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. João já dá logo uma pancada nele, dizendo: olha, sai dessa vida miserável que você está e entre pelo caminho da verdade, do caminho da purificação. A Bíblia diz que ele já recebeu a sentença de morte. Aí João Batista está pregando no Rio Jordão, batizando para a remissão do pecado, para o arrependimento do pecado, dizendo: arrependemos, arrependemos. E a Bíblia diz que ele sempre deixava claro: olha, eu sou simplesmente o caminho, eu só vou abrir o caminho, eu só estou na frente, mas após mim vai vir um que ele é poderoso. Irmãos, não queira assumir o lugar de ninguém. Fica na sua posição, fica no lugar que você aguenta, fique no seu lugar. Se você souber que tem alguém mais grande do que você, que tem uma posição mais elevada que você, não tente tomar o lugar de ninguém. Fique na sua posição, porque na sua posição Deus também vai te exaltar. A Bíblia diz que João Batista deixava claro: olha, eu batizo com água, porque é fácil batizar com água, eu só faço isso, mas ele é poderoso. Ele não vai batizar com água, ele vai batizar com fogo, ele vai queimar o pecado de todos vocês. E a Bíblia diz que Jesus aparece, e João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, glória! Não é o pastor que tira o pecado, não é
confissão que tira o pecado. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Certa feita, Jesus, ele entra na cidade de Cafarnaum, e a Bíblia diz que 4 homens, ouvindo a mensagem, vai até a casa de um coxo, pega o coxo na marra e traz o coxo até Jesus Cristo, porque tem pecador, irmãos, que a gente precisa trazer na marra, tem coisa que a gente precisa nos esforçarmos. Aqueles 4 homens vai até a casa do coxo e traz o coxo à marra e leva até Jesus Cristo. Quando ele chega na casa, a casa está lotada, ninguém abre a porta, eles não recuam, eles sobem no telhado, tiram o telhado e descem a cama até Jesus Cristo. Quando Jesus vê aquele homem deitado na cama, Jesus olha para aquele homem e diz: moço, perdoado estão os teus pecados. Essa é a maior mensagem que alguém pode ouvir de Jesus Cristo: perdoado estão os teus pecados. Glória, erga as tuas mãos juntamente com a minha. E é Jesus que está dizendo: perdoado estão os teus pecados. Glória, ainda que o acusador diga: você não merece essa salvação, você não merece estar aqui, você não tem direito, mas é Jesus Cristo que está dizendo: perdoado estão os teus pecados. Eu me lembro uma vez que eu estava sendo acusado pelo meu adversário, e eu fui orar e senti ainda que não estava puro, que não estava purificado. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim. Daqui a pouco se levanta um profeta e vai até mim: moço, eu te perdoei. Olha que lindo, irmãos, é Jesus Cristo perdoando o meu e o teu pecado. Aí os acusadores que estavam na casa começaram a murmurar, dizendo: quem é ele para perdoar pecado? Ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele não tem esse direito de perdoar pecado. Só que eles não falavam, eles estavam pensando. Aí Jesus Cristo, conhecendo o pensamento deles, bradou dentro da casa dizendo: porque vocês estão pensando tal coisa? Porque vocês estão arrazoando tal coisa? Qual é mais fácil dizer: perdoado teus pecados, ou dizer: paralítico, levanta-te e anda? Glória para Jesus, irmãos. Tanto faz perdoar o pecado, ou para curar, ou para libertar, ou para ressuscitar o morto. Para Ele é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que para Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Glória! A Bíblia diz que Deus deu a Ele um nome acima de todos os nomes, e ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, se dobrem todos os joelhos dos que estão na terra, se dobrem todos os joelhos dos que estão debaixo da terra, porque Ele tem um nome poderoso para curar, para libertar e para transformar a vida do homem. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e tem poder na terra, a ti te digo, paralítico, levanta-te e anda. Oh, glória! É só Jesus que pode fazer isso com o homem. E João Batista, ele está pregando, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus fala: João me batiza. João fala: quem sou eu para te batizar? Eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas, eu não sou digno nem de amarrar, desamarrar o teu sapato. Quem sou eu para te batizar? Importa eu ser batizado por ti. E Jesus olha: João, faça isto para que se cumpra a lei. Em outras palavras, se eu estou fazendo, toda a nação vai ter que fazer. Se eu estou fazendo, se eu sou Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, se eu sou o leão da tribo de Judá, estou fazendo. Quem é você para não fazer? Quem é você para impedir alguém de fazer? Eu já fui pastor de igreja e eu vi muitas mães dizendo: meu filho não vai se batizar.
Meu filho não vai se batizar. Eu não quero que meu filho se batize. Não, meu filho, ele ainda é criança, ele não vai se batizar. Mas se você fosse macumbeiro, o seu filho seria macumbeiro. Se você fosse feiticeiro, o seu filho seria feiticeiro. Mas para entregar ele para Jesus, você não quer. Para entregar ele de corpo e alma para Jesus, você não quer. Você obriga o seu filho a ir para a escola. Você bate nele para ele não faltar um dia de escola. Mas para a igreja, você não pode ficar em casa. Faz a sua vontade. E Jesus disse para João: João, não, João, não. Eu vou fazer para dar exemplo a toda a nação. Porque naquele dia, todos chegarão diante de mim. Ah, eu não fiz. Por que você não fez? Ah, eu não fiz. Não, você não fez porque você não quis fazer. Eu fiz. Eu morri na cruz do Calvário. Eu entreguei meu corpo, alma, entreguei a última gota de sangue por vocês, para que vocês aprendam comigo que sou manso, humilde de coração. O Rei dos Reis fez em nós. O Todo-Poderoso fez. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. E Jesus, ele foi e ele entregou. E agora ele se batiza nas águas. Ele não precisava, ele não tinha pecado, porque o batismo é para remissão e para purificação do pecado, é para você nascer uma nova criatura. Jesus, ele não precisava disso, mas ele, João, me batiza para cumprir a lei, para que não haja desculpa. E Jesus foi batizado. E quando ele é batizado, ele ouve uma voz tão linda aqui na terra. Era uma voz que dizia: eis aí, meu filho amado, a quem a minha alma se agrada, a quem minha alma se compraz. Oh glória, ele estava na íntegra. E a Bíblia diz agora que quando Deus está falando, aparece uma pomba no céu e começa a descer. Era o Espírito Santo batizando Jesus com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória, ele foi revestido de poder, ele foi revestido do alto, foi cheio do Espírito Santo para realizar a obra de Deus na terra. Glória, entende agora porque você precisa desse processo, entende agora porque você precisa de todo esse processo bíblico, todo esse processo doutrinário. Você precisa disso para realizar a obra de Deus. Aí Jesus agora ele está completo, passou por todos os processos e agora ele é uma nova criatura. A Bíblia diz que o Espírito Santo guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Viu porque você precisa ser batizado nas águas? Viu porque você precisa ser batizado com o Espírito Santo? Viu porque você precisa ser uma nova criatura? Porque lá na frente tem um ser maligno que te odeia e quer destruir a tua vida, que não quer que você vá para o céu, chamado diabo. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Agora você tem um inimigo cruel chamado diabo, que está ao seu derredor, bramando como um leão, querendo tragar a tua família, querendo tragar e roubar tudo que é teu. Agora Jesus, depois disso, ele começa a dar um estudo, ou como se dissesse: olha, a partir de hoje vocês vão comer um pouco mais de feijoada. Vocês não vão mais tomar leitinho como criança. Agora vocês vão aprender que vocês têm um ser maligno. E o Espírito Santo pega Jesus e o leva até o deserto. Ali no deserto, Jesus ele fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Quando ele já está fraco, quando ele já está vendo as areias do mar balançando, o diabo ele aparece, porque ele sempre aparece na hora que ele imagina que você está fraco. Mas o apóstolo Paulo ele disse: olha, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando eu estou vazio de mim, quando eu estou, olha, eu não consigo, eu não posso, aí sim o Espírito que habita em você te fortalece, te reveste, te
coloca de pé e você vence o diabo. Aí Jesus está fraco, quem aparece? O diabo dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele está colocando Jesus em confusão consigo mesmo. Ele está querendo colocar dúvida na alma de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha descido do céu, era filho de Deus, era o filho único de Deus. O diabo está dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus olha para ele e diz: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Oh, glória! Jesus, ele começa a vencer o diabo, dizendo: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. O que vai te livrar das garras de Satanás é a palavra e o conhecimento da palavra. Não é o monte, não é descer do monte, não é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que Jesus, ele deixa claro: olha, eu vou padecer, eu vou para o Pai. É só o momento. Jesus, irmãos, ele deixa claro: olha, eu vou entregar a minha vida para toda a nação. E Jesus agora ele quer saber qual o pensamento dos discípulos. E ele faz uma pergunta: o que os homens estão falando e dizendo a meu respeito? Aí um diz: olha, traz o Elias. O outro: olha, eles estão dizendo que o Senhor é o profeta. Eles estão dizendo que o Senhor é o homem de Deus. E Jesus: e vocês? O que vocês estão pensando de mim? Qual o pensamento? Jesus sabia o que estava dentro do coração dele, mas há uma necessidade de você abrir a tua boca, rasgar a tua alma e dizer o que há dentro do teu coração. E Jesus agora, e Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus se alegra, porque agora ele entende que os discípulos estavam entendendo o propósito que ele veio na terra. Os discípulos agora tinham noção do propósito, e Jesus começa a revelar algo mais profundo, ou seja, vou mostrar para vocês o grande propósito que eu vim aqui na terra. E ele revela, pensando que todos estavam no mesmo espírito. Ele começa dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue, seja açoitado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí o diabo estava bem do lado ouvindo, irmãos, porque o diabo ele está ao nosso derredor. O diabo estava bem do ladinho de Jesus. Olha que interessante, ele estava do lado de Jesus, ouvindo as conversas. E não adianta você falar, né, algumas. Já vi alguns pregadores dizendo: olha, não fale alto o nome do diabo, porque ele vai ouvir e vai dar problema. Você falando ou não falando, o diabo ele está ao seu derredor. Você querendo ou não querendo, ele está ao seu derredor. E qualquer sensação que você tiver maligna, ele simplesmente vai jogar gasolina, combustível, para que essa sensação maligna que você teve aflore, saia para fora, se torne pecado, se torne vergonha. Sabe aquele olhar maligno? O diabo sabe. Minha mãe, quando eu estava fazendo arte, ela: para de fazer arte. Eu falei: mas a senhora tem visão biônica? Como a senhora sabe que eu estou fazendo arte? Ela me conhecia. O diabo ele te conhece. Aí Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus: glória a Deus. Vocês entenderam o propósito? Importa então que eu seja entregue, que eu seja açoitado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro olha para Jesus: não, Senhor, tenha pena de ti mesmo. Jesus olhou para ele: apartai-vos dele, Satanás. Você está endemoniado, sai dele, Satanás. Olha o Espírito Santo dando para Jesus a visão biônica. Olha o Espírito Santo dando para Jesus o discernimento, para saber se é diabo
ou se não é. Por isso que você precisa ser batizada e batizado com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que você precisa orar, Deus dá-me discernimento, porque alguém pode estar ao teu lado querendo te matar e você não está vendo. E eu não digo só matar com faca, com arma, mas com palavras. Jesus, ele repreende Pedro, porque ele não pode dar ouvido àquela voz. Ele disse: está arrependido, Satanás, porque você está querendo impedir que eu entregue a minha vida. Aí Jesus, ele vai e entrega a sua vida. João capítulo 13, Jesus começa a deixar um pouco mais claro a sua entrega. Quando Jesus deixa claro, nítido, porque Jesus estava falando só para aqueles que estavam em espírito, que entendia a voz de Deus. Mas aí ele deixa um pouquinho mais claro, e quando ele deixa claro, o discípulo entende e os discípulos fecham o coração. E Deus não gosta de coração fechado. Então Jesus, em João 14, versículo 1, ele brada em alta voz dizendo: não durme os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, e se eu for, eu voltarei para vós, para onde eu estiver, vós estejais também. Jesus começa a abrir o coração do discípulo, dizendo: ei, não percas a esperança, eu vou para o Pai, mas eu estarei ao lado do Pai rogando pelas vossas vidas, eu estarei ao lado do Pai. Aí mais abaixo ele diz: ei, calma, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós o Espírito Santo, e estará com vocês até o fim. Jesus abre o coração dos discípulos, porque eles fecham o coração, porque toda vez que nós ouvimos que alguém vai morrer, nosso coração se fecha. E Jesus era o grande líder ali. Jesus era a pessoa que estava guiando ele. Eles materialmente estavam pensando: esse aí é o salvador da pátria, esse aí é o salvador da Roma, esse será o nosso libertador, ele vai ser o maior de todos. Todos estavam olhando Jesus materialmente, e agora Jesus disse: olha, eu vou entregar, eu vou morrer. E eles fecham o coração, ficam angustiados. E Jesus disse: olha, vocês não sabem, mas tem algo além dessa vida. Irmãos, e uma das maiores dificuldades da vida do ser humano é ele entender que ele irá partir. A maior dificuldade para o ser humano entender, seja ele crente ou não, é entender que do outro lado da vida tem algo melhor para ele. Nós não queremos aceitar de forma nenhuma, não queremos nos desligar desse corpo de forma nenhuma. Por quê? Porque entendemos. Alguém até diz, né? Mas quem falou que do outro lado tem outra vida? Jesus, ele foi bem claro quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, dizendo que Lázaro morreu. Lázaro, quando morre, a Bíblia diz que o anjo morre. O anjo, porque ninguém vai ao céu se não for para o Pai. Então o anjo pega Lázaro e leva até o seio de Abraão. E o rico morre e vai para o Hades, que para o Hades não precisa de companhia nenhuma, vai sozinho. Vai para o Hades, você querendo ou não querendo, você vai achar o caminho. O céu não. O céu é só para todos aqueles que entregou corpo, alma e espírito. O anjo desce, pega Lázaro e leva até o seio de Abraão. A Bíblia diz que o rico, sabe, o rico, ele estava lá. Antigamente eu não quero que o Lázaro tome um gole de água na minha casa. Eu não quero saber desse pobre, desse miserável, desse homem cheio de chagas. Eu não quero ele nem na minha porta, nem os meus cachorrinhos podem lamber desse homem. Aí do outro lado, ele está lá no Hades,
E ele olha para cima, e ele vê Lázaro em um lugar bom. E ele fala: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na minha boca. Se alguém fizer isso nessa água, o pastor perde a linha. Você colocou o dedo no meu corpo. Se alguém fizer isso, você perde a linha. Mas lá no inferno, onde ele estava, ele implora. Pede para ele colocar o dedo na água e colocar na minha boca para saciar a minha sede, para matar a minha sede. Às vezes nós não tomamos água, mas o mínimo que nós fazemos assim, você simplesmente fica o dia todo sem tomar água. Por quê? Porque você já saciou. Você já está, opa, glória a Deus. Lá no Atos ele implora um dedinho, pede para ele colocar um dedinho e pingar na minha boca para saciar a minha sede. E a resposta é: olha, tem um abismo entre vocês, e o que está aqui não pode ir aí, e o que está aí não pode vir para cá. Abraão, o rico, ele logo lembra: ei, eu tenho mais 7 irmãos, manda ele lá avisar, porque eu não quero que eles venham para cá também. Lá no Hades vai ter consciência de tudo, gente. Eu costumo dizer que lá no Hades você vai sentir sede, você vai sentir fome, você vai sentir desejo, você vai ter os melhores sonhos, mas isso nunca será realizado. Por que ele está lá? Ele está lá porque ele negou a Jesus Cristo. Ele está lá porque simplesmente ele não estendeu as mãos. Jesus, certa feita, ele disse: olha, eu estive nu e vocês não foram me vestir. Eu estive fome e vocês não me deste de comer. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. Aí alguém brava dizendo: Senhor, quando que nós te vimos nessa situação? E Jesus olha para eles e diz: olha, quando vocês não fizer para tal, vocês não estão fazendo para mim. Oh, irmãos, existe uma outra vida do outro lado, e nós estamos aqui essa manhã nos preparando para irmos para lá. Oh glória, era para esta casa estar cheia, era para esta casa estar lotada, mas muitos estão dando a desculpa do Lázaro, muitos estão dando a desculpa do rico, virando as costas, dizendo não para Jesus. Muitos estão amarrados, presos na vida material e não querem entregar corpo, alma e espírito para Deus. E Jesus, ele entregou tudo. Imagina você, um corpo glorificado que nem de Jesus, tem que nascer no corpo de Maria, crescer. E os discípulos agora entenderam a mensagem. Jesus, ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro: te amo. Pedro, tu me amas? Te amo, Jesus. Pedro, você me ama, Pedro? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, está aqui. Pedro, se você me ama, para de falar e faz a minha obra. Vai apacentar as ovelhas. Levanta, Pedro, vai fazer a minha obra, porque o evangelho não é de palavras, não é de balbúcias, não. O evangelho é de atitude, é de você se levantar e fazer o que precisa ser feito. E os discípulos entendem isso. E a Bíblia diz que os discípulos eles estavam ficando alegres, porque eles estavam tendo o mesmo sofrimento que Jesus Cristo. Os discípulos estavam tão envolvidos com a vida do Evangelho que eles estavam tendo o prazer de morrer. Tiago, ele disse: tende grande gozo, alegra as vossas almas quando vocês caídos em várias tentações. Alguns discípulos foram ser presos e dizem: olha, eu não quero ser pendurado na cruz igual Jesus Cristo, não inventa outra morte aí, porque eu não sou digno de ser morto igual a Jesus Cristo. Eles estavam dispostos a morrer, eles estavam dispostos a entregar a própria alma para Jesus Cristo. A minha filhinha de 5 anos, Maria Clara,
Quando ela sobe no sofá e eu falo para ela, pula Maria, ela vem correndo no sofá e ela se joga. E se eu não segurar, ela bate a cara no chão e quebra tudo. Até quando, irmãos, nós vamos ficar em cima do muro? Até quando nós vamos ficar, não vou entregar isso aqui não. O Evangelho, ele é entrega total. Deus não quer pela metade. Eu acho engraçado quando vem alguns novos evangélicos, né? Alguns novos convertidos, e eles fazem a pergunta crucial para todos os pastores: quando eu aceitar Jesus, eu vou poder jogar bola? Quando eu aceitar Jesus, eu não vou mais poder fazer isso, eu não vou mais poder usar bermuda, eu não vou mais poder fazer isso. E eu falo assim para eles: quando você está apaixonado, o que você faz? Aí eles começam a confessar, eu largo tudo para viver com o nome. Só que com Jesus nós queremos entregar só o coração, o corpo, a alma, a boca, os lábios. Nós não queremos entregar. Então nós ficamos em cima do muro. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso eu, nós queremos manter, é entregar tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem roubava não vai roubar mais. Quem se prostituía não vai se prostituir mais. Quem mentia não vai mentir mais. Oh glória! Por quê? Porque agora é nova criatura, é novo dialeto, é nova palavras, é mudança de vida, de corpo, alma. Alguém vocês devem ter ouvido alguém dizer: olha, eu sou crente, mas o meu braço não. Eu sou crente, mas toma cuidado, não leva o desaforo para casa. E Jesus, ele levou tanto desaforo para casa. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado. Ao lado de Jesus tinha um dos piores, chamado Judas o Iscariote. Judas roubava Jesus na cara dele, na frente dele, colocava a mão na oferta na frente dele. O discípulo aí, você não está vendo esse negócio não, ele está te roubando. Quando alguém faz isso conosco, a gente já vai lá, pega a peixeira, né? Ele corta no meio, resolve o problema. Mas Jesus, ele só Judas. No último dia da Santa Ceia, Jesus vai lá, pega o pão, olha no vinho: eu vou dar isso aqui para o meu melhor amigo, Judas. Querendo dizer para Judas: Judas, se converte pelo amor de Deus, muda de vida pelo amor de Deus. Jesus vai ser preso. O Pedro cata a espada, vai lá e corta a orelha do soldado. O soldado agora sem a orelha gritando: misericórdia. Jesus vai lá, limpa a orelha, tira o sangue, coloca de novo, cola na orelha de novo. Pedro, se eu quisesse me defender, Pedro, sabe o que eu faria? Eu oraria o Pai mandaria milhares de anjos para me defender, Pedro. Não é o poder, não é a força, Pedro, mas é a humildade, é o silêncio que vai fazer nós herdarmos o reino dos céus. Aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, Pedro. E eles não entendiam o mistério. Lá na cruz, o ladrão dizendo: Jesus, desce da cruz. O ladrão todo endemoniado, né? Porque ele era ladrão. Às vezes a gente não quer aceitar, mas é endemoniado. É ladrão. Está na cruz, lá vai morrer. E está gritando: desce da cruz. Ele não está falando materialmente, mas ele está sendo usado pelo próprio diabo para Jesus deixar o propósito de lá. Já ouviu essas palavras? Agora você é crentinha. Agora você não pode mais fazer isso. Agora vai de ninguém. É o próprio diabo. E às vezes a gente fica bravo pensando que é a pessoa, né, já dá uma resposta brava. Não, mas é diabo.
Você tem que ter discernimento do Espírito. E o diabo, ele não usa só quem está lá fora. É forte, né? Às vezes ele usa quem está aqui. Porque quando você começa a orar, alguém fica bravo, está ensaiando demais, está cantando demais, está pregando demais, e começa a falar: para que tudo isso? Se você colocar a mão, cai. É que às vezes você usa as armas materiais, e nós não podemos mais usar armas materiais. O apóstolo Paulo disse: olha, a nossa guerra agora, ela não é carnal. A nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra a potestade maligna. É o diabo que às vezes usa o marido, é o diabo que às vezes usa a esposa, é o diabo que às vezes usa a filha, e às vezes nós não queremos aceitar isso. Às vezes nós não queremos aceitar, achamos que é normal, irmão. Não tem nada normal, não. Nós somos espirituais. Estamos nessa terra de passagem, precisamos assumir essa vida espiritual de uma vez por toda. Precisamos entender de uma vez por toda que nós somos homens espirituais, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você resolve as coisas espiritualmente. E Jesus aqui na terra, e o diabo ali no deserto, tudo que o diabo queria era que Jesus resolvesse as coisas carnalmente. O que era resolver carnalmente? Era Jesus usar o poder dele e transformar uma pedra em pão. É tudo que o diabo quer, que você use as suas armas materiais. E você usando armas materiais, você está dando munição para o diabo, para ele te envergonhar. E Jesus na cruz do Calvário, o diabo está usando o ladrão, dizendo: desce da cruz, não vai até o final não, desce da cruz, não faz isso não, tenha dó de ti mesmo, livra-te, livra nós. Porque a voz do diabo, a voz carnal é: seja forte, seja corajoso, ei, saia da cruz, vamos vencer todo esse soldado aqui, mostra o teu poder, mostra a tua autoridade. Todos esses soldados vão se render ao Senhor e nós seremos fortes, o Senhor será o rei, eu serei o líder, e está tudo certo, vamos para cima, vamos vencer. E Jesus está assim olhando para ele: não é isso não, não é isso não. Aí o ladrão que estava do outro lado olhou para ele: ei, você está em tal condenação, falta pouco para nós morrermos, e nem assim você teme a Deus. Olha o Espírito Santo usando o outro ladrão, dizendo: nem assim você teme, você está no final. Às vezes a gente vai pregar para alguém que está doente, 90 e poucos anos, no fim da morte, você quer aceitar Jesus? Não, não quero não, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero, mas está no final, abençoado. Vamos, aceita Jesus. Ei, ele vai mudar os teus pecados, ele vai perdoar os teus pecados, todos os pecados que você cometeu até agora, 94 anos, ele vai te purificar, vai te limpar, vai te lavar e vai levar você para o céu. E ele está dizendo: não, não quero não. Nem no final a pessoa está entendendo, porque acha que tudo se termina aqui. Outros vão lá, se suicidam, tiram a própria vida, entendendo que não tem outra vida do outro lado. Mas nós que estamos aqui entendemos que Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar. E a Bíblia diz que o outro ladrão diz: ei, nós merecemos essa morte, mas esse aí não merece. E Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quem revelou isso para ele? O próprio Espírito Santo. Quem revelou para esse ladrão que existe um paraíso, e é para lá que vão todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quem revelou foi o próprio Deus, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus agora dá um sorriso e olha para ele e diz: hoje mesmo, hoje, não é
Bíblia diz que lá no céu há festa diante de Deus quando um pecador se arrepende, quando o pecador aceita Jesus. Lá no céu há festa, lá no céu há gozo e alegria. Porque Deus sabe que depois da morte segue-se o juízo. Deus sabe que depois da morte segue-se o juízo. E é eternamente. É dias e dias, noites e noites, que o fogo não se apaga. E é para lá que vão todos aqueles que não se entregaram de corpo, alma e espírito para Jesus. A pergunta é: você está pronto? Está preparado para ser uma nova criatura? O tema é bonito. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória, você agora uma nova criatura. Você agora não pode agir como as pessoas do mundo. Você agora não pode falar como as pessoas do mundo. Agora você não pode mais viver como as pessoas do mundo vivem, porque você é nova criatura. Glória. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que essa mensagem penetre em vossos corações, em vossas almas. E que a partir de hoje você saia daqui dizendo: eu entrego corpo, alma e espírito para esse Deus. Eu não vou mais agir, mas é Deus que vai agir. Eu não vou mais fazer nada, eu vou entregar. Porque a partir de agora, irmãos, nós somos ovelhas. Você é ovelha. Lá perto de casa tinha um rapaz e ele matava porco. E no domingo como esse, a gente acordava com os porcos gritando, desesperado. Parecia que os porcos já sabiam que era domingo e que um deles iria morrer. Era incrível. E eles começavam já a andar para lá e para cá, aquele tipo de chiqueiro, e os porcos começavam a gritar. 7 horas da manhã, aquele grito, aquela aberração de porcos. E quando aquele homem chegava, eu lembro da fisionomia desse homem, ele era maior que eu, muito forte, e ele chegava ali naquele chiqueiro com uma marreta de não sei quantos quilos, e quando ele estava no chiqueiro, os porcos se escondiam, tentavam se esconder e ia para o canto, e o primeiro que ele acertava morria, caía dura, gritando desesperadamente. Jesus Cristo, ele como Cordeiro de Deus, ele sofreu calado, pegou a cruz e foi caminhando. O Espírito Santo para amenizar a dor, mas a cruz era dele, para amenizar a dor, o homem vai lá e ajuda a carregar a cruz. Mas só foi até ali, porque lá na frente era só Jesus. Na cruz do Calvário, ele poderia usar o poder sobrenatural dele para parar o céu, para mudar a sentença, mas ele ora ao Pai dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Suor começa a transformar em gota de sangue, começa a jorrar de Jesus Cristo, e ele está todo ensanguentado, porque ele sabe o que ele vai passar, ele sabe o que está por vir, mas ele agora faz a última oração, entregando para Deus aquele momento tão difícil. Os pregos entrem em suas mãos, sua mão direita, sua mão esquerda. Acho que todo momento ali foi difícil, mas ao levantar a cruz e
colocar naquele buraco e dar aquele tranco no piso que desce. Acho que esse aí foi o mais dolorido de Jesus Cristo. E ele olha para o Pai e diz: Pai, cadê o Senhor? O Senhor me abandonou. Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Mene, tekel, Pai. E a Bíblia diz que Deus estava em silêncio, o céu estava em silêncio, e ele olha agora para a multidão que estava o maltratando, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele inclina a cabeça e diz: a ti te entrego o meu. Nova criatura, é assim. Precisamos ser igual a Jesus Cristo. Deus abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nos abençoe